Olá, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Nós estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live de bom gosto feita para pessoas especiais e inteligentes como vocês. Aqui nós abordamos temas das mais diversas áreas que são de interesse da nossa comunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, vamos falar um pouquinho sobre uma ação que se refere à Semana Carlos Gomes. Para bater um papo com a gente, para participar dessa Conexão Campinas, eu convidei o meu amigo Walter Riss, que é diretor, produtor cultural, é jornalista. Walter Riss, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite para participar de Conexão Campinas. Boa noite, Cláudio Cordeiro, é um prazer imenso estar tentando explicar um pouquinho sobre essas ocorrências do Carlos Gomes, porque não foram poucas. O cara foi ele foi o cara. E estou descobrindo isso cada dia mais, é muito bacana. Que bom. E agradecer a oportunidade. Que isso, eu que tenho que agradecer. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a radionovela Carlos Gomes, Uma História de Amor. Essa radionovela ela foi produzida pelo pessoal da Companhia Senarte, Companhia Teatral Senarte. Walter, eu fiz uma busca para pegar algumas informações a respeito da Senarte e vamos falar um pouquinho antes sobre isso. A Senarte existe desde 1977, é isso? 77, dia 25 de agosto de 1977. É uma luta, é uma vida produzindo cultura, né? É um parto fórceps, né? É um leão cada dia que mata, mas a gente tenta resistir aí, porque, olha, não é fácil, viu, rapaz? A gente ri para não chorar, né? Porque realmente a cultura ela não merece, não tem recebido, não tem merecido a atenção, isso ao longo de décadas, né? Não só aqui, como em outros lugares. Walter, antes disso, conta um pouquinho da Companhia Senarte. A Companhia Senarte ela produz espetáculos teatrais em diversas áreas, infantil, adulto. Como que é a Companhia Senarte? Sim. Nós temos nossos trabalhos, né? Nosso teatro infantil, teatro para adolescência, espetáculos adultos. Temos um carro-chefe que ocorre uma vez por ano, que é a Paixão de Cristo, que esse ano ocorreria a 17ª edição, mas, infelizmente, né, estamos impedidos devido a essa pandemia. A gente já estava para assinar o contrato em Campinas e acabou não dando certo. Estávamos em conversa com outros municípios, entre eles Montemor, Sumaré. A gente estava conversando também, começando a tomar uma conversa com Paulínia. E essa pandemia nos pegou de mau jeito, né? Essa doença horrível que está assolando o mundo, né? É uma pena, porque é um espetáculo muito bonito, produzido com muito carinho. Eu já assisti pelo menos umas 3 vezes e eu posso dizer que é um espetáculo muito bacana. O Walter Riss, a gente vai explicar depois o porquê não aconteceu, mas vocês produziram essa radionovela Carlos Gomes, Uma História de Amor. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a ideia dessa produção, como é que surgiu, como é que ela é feita, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, quem produziu, quem participou e tudo mais. Tá certo. Então, essa radionovela, eu desde a época da Faculdade de Jornalismo da PUC, né, que eu gosto muito de incomodar com radionovela, essa coisinha de pocketzinhos de rádio. Eu adoro rádio. E você é um dos inspiradores disso, você sabe disso, que você já foi um grande executivo de rádio, né? E o que acontece, Clovinho? Foram durante 7 anos, nós fizemos Paixão de Cristo radionovela, na Rádio Globo, 6 anos, na Rádio Brasil, o último ano que nós fizemos a radionovela Paixão de Cristo.
E aí eu cismei que eu peguei esse know-how. Gostou da brincadeira, gostou da ideia? Gostei da brincadeira, porque é uma brincadeira fazer radionovela. E principalmente em tempo de pandemia, que é muito engraçado. Esse ano, por exemplo, nós temos pessoas... Luciano Bianconi está morando na Itália, está mandando de lá, está visitando os lugares que Carlos Gomes viajou e está mandando material maravilhoso, está fazendo as traduções em italiano. Espero muito que a Lu esteja nos vendo essa hora. Um beijão para a Lu. Luciano Bianconi está arrasando lá na Itália nas pesquisas de Carlos Gomes, já deu algumas devolutivas, já procurou amigos lá para integrar a Companhia Senarte, eles estão mandando materiais também maravilhosos, estão fazendo traduções, eu mando a dramaturgia em português, ela traduz, os amigos de lá traduzem e retornam, então a radionovela está muito bacana. Depois nós temos o pessoal da Argentina também, o amigo Daniel Brondo, que está lá, essa pessoa abençoada aqui, Malu Otero, pôs no nosso caminho, está lá cuidando na Argentina. E tem de vários lugares, de vários países, inclusive, que estão contribuindo conosco e que vão aparecer na radionovela. A ideia... de alguns estados também, né, Walter? Alguns estados também... Alguns estados também terá participação de pessoas de outros estados. Alguns estados, né? A abertura da nossa radionovela é feita por Dema Mello, diretamente de Poços de Caldas, por exemplo, ator que chegou no Senarte aqui nos anos 90, hoje é um grande ator, com mais uma galerinha que acabou alçando voos maravilhosos aí. Ou seja, a própria... depois tem, né? Vai ter a participação do Jussan, do Espírito Santo, que é um cineasta, um grande web design, um cara fabuloso, que vai estar também dando seu depoimento. Já falei do Daniel Brondo, lá da Argentina, que ele já fez algumas traduções também para o espanhol. E assim está indo, está muito prazeroso. A única coisa que não está prazeroso... É bacana, desculpa te interromper, mas eu falar, a própria elaboração da novela, a produção do trabalho já é uma história de amor, né? Já é uma história de amor, e eu já venho com esse antecedente, que a gente teve Dom Pedro I, uma história de amor, Carlos Gomes, uma história de amor. Então eu quero começar a fazer muitas histórias de amor para contar dessas pessoas de um jeito muito contemporâneo, que você falar desses caras antigos, com todo respeito, daquela forma arcaica, arcade, inclusive, as pessoas não querem ouvir, principalmente o jovem. E a gente quer atingir esse jovem cheio. Nosso espetáculo é voltado às salas de aula, inclusive. Os professores da radionovela são, né? A gente tenta colocar o ambiente em salas de aula, por quê? Aí pinta perguntas e respostas, né? Quem já teve a oportunidade de ouvir o primeiro capítulo, que eu andei mandando para alguns amigos, vê isso. Vê Marina Gabetta, por exemplo, rasgando a goela maravilhosamente, impecável na radionovela. Marina é uma pessoa muito, muito abençoada com aquela voz dela. Muito, né? Competente e privilegiada. O Walter, esse conteúdo... Todos os capítulos da novela, todo o conteúdo, ele vai ser disponibilizado para as escolas, para que seja compartilhado e exibido para as escolas municipais, para que as pessoas conheçam essa história bonita, né, desse campineiro. Olha, esse é o desejo, porque a gente pretende estar com a maioria das pessoas do elenco. Nós contamos com pessoas no elenco de alta capacidade, de alta formação, tanto técnica em música, quanto em formação de atores, né? Por exemplo, seu Vicente Monteiro participa dessa radionovela, igual participou. Lembrando também que nós apresentamos de 4 a 11 de julho na Rádio Educativa, a radionovela Brincando com Guilherme de Almeida. Então, mais um know-how aí, que foi nas festividades do Guilherme de Almeida. E lembrando também que a Companhia Senarte, ela faz parte, né, das festividades do mês. Carlos Gomes agora é mês, viu, Clovinho? Já não é nem mais Semana Carlos Gomes.
Agora ganhou é uma mês dimensão Carlos maior. Gomes. Inclusive, Walter, esta produção, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, ela deveria ter começado a ser apresentada hoje, o primeiro capítulo, mas houve aí um pequeno contratempo, isso não aconteceu, né? Para justificar as pessoas que estavam aguardando essa apresentação, como que aconteceu? Sim, Clóvis, até agora eu não entendi direito, mas houve um ruído dos mais bravos. Eu estou com um problema de pobre, que é internet em tempo de pandemia, né? Eu nunca fui pobre assim, para falar a verdade, porque quando eu estava no poder público, quando eu trabalhava, eu tinha todo o acesso, modéstia à parte, a gente gasta o que não tem para fazer arte em Campinas. E eu andei contando com gentileza de muita gente. Eu estou com problema na minha casa com telefone, com internet, com tudo, na companhia não está diferente, e estou tentando sanar isso. Mas nós temos tratado tudo por e-mail e tal. No dia 21, a gente mandou pelo WeTransfer no e-mail da Rádio Educativa. E hoje, depois que você me fez aquele convite, né, para participar dessa conversa sobre Carlos Gomes hoje, eu tinha ligado por volta das 10 e pouca para o diretor da rádio, o senhor Paulo, mas não fui feliz, não consegui conversar com ele, devia estar em algum compromisso. E depois, tipo, meio-dia e pouca, pasmem, ele me mandou um documento, um e-mail, dizendo que estava abortado tudo porque não recebeu material nenhum. Eu não sei qual foi o ruído que houve da parte dele, porque da nossa não houve, porque nós mandamos para a Rádio Educativa, acabamos de checar, inclusive, e foi isso que ocorreu. Eu tive que dar minhas senhas para a Bia Medeiros, e essa menina abençoada e maravilhosa que está fazendo a edição, né? A edição do nosso vídeo. Eu dei minha senha pessoal para ela, abri o e-mail da CCNAT, vai que tivesse alguma mensagem, pois tinha realmente uma mensagem do diretor da Rádio Educativa dizendo que estava abortado por ele não ter recebido esse material. Então, eu não quero reclamar feio, porque eu tenho pedido, até pelo amor de Deus, para os amigos, em geral, nos ajudarem a realizar essa radionovela pela falta de comunicação que nós estávamos. Porque, no primeiro momento, o diretor da rádio ele não sabia da ocorrência do evento, né? Aí a Secretaria Municipal de Cultura me esclareceu, né, através de protocolo, com os documentos internos, de toda a tratativa, e aí foi maravilhoso. Eu encaminhei tudo e tal, mas aconteceu isso. Inclusive, eu não sou de falar com cara feia, porque eu estou muito triste, estou muito magoado, ultrajado, porque eu pedi até, pelo amor de Deus, para algumas pessoas verem o que estava acontecendo. E como eu já trabalhei no poder público, eu estava com essa sensação, mas infelizmente acabou não dando certo. Eu espero que o nosso ouvinte tenha a oportunidade de ouvir essa radionovela numa outra oportunidade, até em outro lugar, em outra rádio, sei lá, porque difícil lidar. Agora, por outro lado, inclusive esse senhor até me alegou que ele estava... ele era diretor recente, coisa do tipo, que não tinha recebido documentos e tal, mas depois foi tudo resolvido. Eu quero crer que foi ruído, porque se não foi ruído, tem gente trabalhando contra, né? E trabalhar contra o mês Carlos Gomes é muito difícil. Acho que não tem gente de uma crueldade a esse ponto para fazer isso, né? Porque se tivesse, mas... ir atrás para descobrir. Essas coisas realmente elas precisam ser evitadas, mas vamos torcer, Walter, para que seja resolvido o problema. Amanhã, então, se precisar, até a gente ajuda nesse contato com a Rádio Educativa para que isso seja solucionado, porque, afinal de contas, é um trabalho feito com amor, com carinho, para um personagem importantíssimo na cultura da cidade. O mês Carlos Gomes é um mês que é uma referência na área cultural, é uma coisa que é tratada com muita seriedade, e uma coisa desse tipo não pode acontecer. Eu não sei se o diretor assumiu esses dias, essa semana, não sei a circunstância, então eu não posso criticar, não posso falar, mas uma coisa desse tipo, de tal importância para a cidade, não pode, não deve acontecer, e não vai acontecer novamente. Amanhã, provavelmente, esse primeiro capítulo será exibido,
Mas vamos falar um pouquinho, então a gente vai resolver isso para ajudar, se for preciso, a resolver esse Mas problema. isso é de menos também, Clóvis. Eu só estaria prejudicada um mês, Carlos Gomes, porque isso se estenderia até o final. Inclusive, eu segurei os capítulos quando eu vi que não estava acontecendo nada e eu fiquei com medo, sabe? Eu estou preocupado há mais de 3 dias. Inclusive, tem uma colega na Secretaria de Cultura que deve estar com a picuinha torrada de mim, de tanto eu pentelhá-la para me informar. E ela não consegue me informar, ela só manda os protocolos, coitada, que foi, né, as tratativas. Então, eu não sei. E ela precisa ajudar também a resolver isso, porque ela é uma pessoa muito competente e ela comanda muito bem essa semana Guilherme de Almeida. É o Guilherme de Almeida, não, Carlos Gomes, que é a Sandra Pérez. Ô, Walter, amanhã a gente faz contato com o Paulo Eduardo, que é o diretor da rádio, você também vai fazer contato, e com certeza amanhã o povo vai ser contemplado com o primeiro capítulo da novela Carlos Gomes, Uma História de Amor. Deus queira, porque nós temos na Secretaria de Comunicação uma pessoa chamada Guilherme Fabrini, que é de uma extrema competência, e é muito importante que ele tome consciência disso para nos ajudar também, porque a gente se respeita muito, né? Com certeza ele e o Ney Carrasco, o secretário de Cultura, irão se mobilizar para que essa falha seja corrigida. As falhas acontecem, o importante é corrigi-las e não repeti-las novamente, né? O Walter, vamos contar um pouquinho da história. Em princípio, a ideia é dividir a radionovela em quantos capítulos? Em 7 capítulos, né? De terça, de hoje até terça que vem. De terça a terça. Serão 7 capítulos, agora de quarta a quarta. Isso, de quarta a terça. Quer dizer, serão, não sei se serão, porque, né, não posso mais dizer que vai ter, né? Mas são 7 capítulos. Walter, desculpa te interromper, eu estou dizendo que serão, porque nessas circunstâncias o bom senso deve prevalecer. E o respeito à cultura da cidade, ela deve prevalecer. O bom senso e o respeito devem prevalecer. E eu acredito, como você mencionou, o Fabrini, eu falei do Carrasco, secretário de Cultura, com certeza eles vão se mobilizar e vão resolver essa questão, porque não é possível tratar a Semana Carlos Gomes e a cultura dessa forma. Eu creio que foi um ruído. Tá? Foi um ruído. Eu quero crer que tenha sido ruído, Clovinho, mas que não tenha sido meu. Só isso, mais nada. Porque. Não vai ser. Nossa, Vamos falar um pouquinho da novela, isso aí vai ser resolvido. Walter, serão esses capítulos. Que conteúdos vocês usaram? Qual foi o material que vocês buscaram, levantaram? Você mencionou algumas coisas. E de que forma que isso foi editado, foi elaborado? Olha, Clóvis, nós pesquisamos, aquela pesquisa da internet que tem material a perder de vista, mas nós temos algumas pessoas iluminadas em Campinas que vivem para Carlos Gomes, né? Dentre elas, né, Lenita Nogueira, que nos apresentou o Lanterna Mágica e o Burrico de Pau, Memórias e Histórias de Carlos Gomes, o livro de Jolumar Brito, que me deu todo o alicerce maior, porque ele conta a história impecavelmente de Jolumar Brito, né? Foi um radialista e jornalista de Campinas. Inclusive tem história, Dalva Torres, se estiver ouvindo, que se cuide. Dalva desconfia que ela recebeu o primeiro exemplar autografado de Jolumar Brito e ela perdeu o livro. Então ela será uma das entrevistadas. Na hora que ela estiver tocando o piano dela e cantando as missas de São Sebastião, Dalva Torres maravilhosa, né? Ela vai estar contando essa história, como é que ela perdeu o livro de Jolumar Brito, que ela contou isso com propriedade. Depois a gente tem todo o material do CCLA que estava disponível, né? O presidente Alcides Acosta nos passou com toda uma propriedade e empresta a sua voz. Agora, o mais bonito é que a gente está calcando em todas as músicas do disco de Vicente Monteiro. Vicente, né, além de cantar aquele italiano maravilhoso dele, ele tem um disco, né, um CD
de Carlos Gomes, maravilhoso, onde a gente está usando toda a sonoplastia do disco do Vicente Monteiro. Por quê? A parte das barras só das músicas é o grande piano do Chiquinho Costa. E Chiquinho é maravilhoso no piano, e a gente está usando essa parte cantando. Marina Gabeta vai cantar muito, Dava Torres vai tocar muito, Leandro, maestro Leandro, do Conservatório Carlos Gomes, né, está contribuindo bastante com a radionovela, toda a comissão organizadora do mês Guilherme de Almeida, né, do mês Carlos Gomes. E está uma maravilha nesse sentido. A dramaturgia está muito prazerosa, quem ouviu, aprovou, né? E uma grande sensação também é quem matou a mãe de Carlos Gomes, né? Que esse é um fato, assim, dificultoso, porque até hoje ninguém sabe quem matou a mãe de Carlos Gomes, porque até hoje o mistério não foi desvendado. Descobriram quem matou histórias controversas, inclusive não. Até quando você ouve alguns colegas comentarem, parece que a coisa fica meio saia justa, né? Se foi feminicídio ou não, que eu não vou falar na radionovela, que a gente quer educar as crianças de uma outra forma, que essa é uma palavra que deve ser abolida dos dicionários, né, da educação, que é feminicídio, essa coisa toda, mas olha, uma dificuldade de descobrir quem matou a Inhabiana. Uns dizem que foi por adultério, uns dizem que foi ele, o Maneco, né, Maneco músico, outros dizem que foi a madame, a mulher do fulano de tal, porque, né, com ciúme do marido, mandou os escravos matarem, né? E também uma história que eu não sei se vai valer a pena estar levantando muito forte, era a questão da cor da pele, né? Todo mundo vê aquele cabelo arapuado do Carlos Gomes, com certeza ele era negro, né? E ninguém pinta Carlos Gomes negro, parece que o povo tem medo de dizer que negro pode ser chique, pode ser importante, pode ser reverenciado nessa sociedade campineira, que está lá no céu, nossa querida Zelinda Gervásio, né? Que foi nossa professora na PUC, né? Ela contava também a época, né? Nos estudos dela, que Campinas era a cidade mais racista, né, do Brasil. Mas só que também não estou muito interessado em ficar só na questão dos movimentos, porque a gente tem que primar mais para uma questão mais eminentemente cultural, né? Nessa relação do Carlos Gomes. Mas, assim, a grosso modo, eu diria que para tempo de pandemia, tem hora que eu falo, nossa, não é nem radionovela. Por quê? Está difícil travar os conflitos, sabe? O conflito não está fácil. Walter? Casa. Aí você tem que ficar devolvendo 1000 vezes para corrigir. Outro tem... aquela coisa de diretor. E aí, então, aí você acaba optando mais por depoimentos, por conversas. E Carlos Gomes é uma maravilha, porque a música por si só já fala. Você falar de um período de Carlos Gomes é maravilhoso. O que foi mais triste foi a vida dele. A vida de artista foi maravilhosa, porém a vida dele, nossa, né? Um pouco trágico, e ele morreu daquela forma que a gente soube através da história, né? O Walter... demais aqui, porque o pai não queria deixá-lo ir embora. Depois sofreu no Rio de Janeiro um pouco, mas o Dom Pedro II mandou ele para a Itália. E lá ele deslanchou, mas voltou para cá várias vezes. Enfim, depois voltou no leito de morte praticamente, né? Com um tremendo câncer, né? Na língua, garganta, aquela coisa toda, que acabou levando o nosso querido maestro ao óbito. Conexão Campinas de hoje está recebendo e foi muito triste isso. Walter Riz. Mas enfim, cada pessoa tem um jeito. Só que ele fumava demais também, fumava muito. Né? E no final da vida dele, ele tinha que se drogar, né? Se drogar para resistir à dor. Há pesquisas que falam que ele chegou a utilizar o ópio, né? Para poder suportar a dor. Para tentar aliviar a dor. Coisa que que levou a crer alguns que ele se drogava. Mas nós queremos crer que essa droga era para aliviar a dor. Para aliviar a dor. O Walter...
Logo como a no primeiro morfina, capítulo, coisa do vocês tipo. abordam aí a questão do batizado do Carlos Gomes, isso é registrado logo no comecinho, e vocês já abrem o material Está me ouvindo? registrando o ponto alto de Carlos Gomes, pelo menos o mais conhecido, o Guarani, já Clóvis, eu não estou caracterizando. mais te ouvindo. Eu acho que houve algum problema de conexão. A gente está com um probleminha de conexão. O Walter, eu vou pedir para você sair então e na sequência voltar. Para você sair, eu estou conversando com o Walter Riss, produtor teatral, diretor, dramaturgo, a respeito da produção da radionovela Carlos Gomes, Uma História de Amor. A gente está com uma pequena dificuldade na conexão. Está ouvindo agora, Walter? Eu vou pedir para que você, por favor, Olá. para que você saia e depois entre novamente. Vamos fazer leitura labial, para que você desligue e depois volte. Para que você clique e depois você volte. Infelizmente, a gente não sabe a linguagem de Libras. Walter, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena Eu não sei, pausa. infelizmente, o que está ocorrendo, tá ok? Estamos te ouvindo, pode falar. Ô Walter, eu vou fazer o Ok. seguinte, para que os nossos internautas não fiquem aguardando, eu vou fazer uma pequena pausa, vamos sair da conexão, vou tirar o Walter e voltamos em seguida. Por favor, nos acompanhe, que a gente vai continuar conversando a respeito dessa produção, que faz parte da programação do mês Carlos Gomes, e esse material, essa radionovela, vai ser exibida em 7 capítulos, na rádio educativa a partir de amanhã, provavelmente a partir de amanhã. Eu vou então fazer aqui uma pequena pausa e voltamos com essa live com o Walter Riss.